Olá, galerinha fera! A Tia Lídia está de volta para falar com vocês mais um pouquinho da Palavra de Deus nesse domingo. Fico feliz de ter vocês aqui com a gente. Espero que vocês aprendam da lição que a gente vai falar hoje sobre a vida de Josué, certo? Vamos lá comigo? Antes de começarmos, vamos falar sobre o nosso versículo das próximas 2 semanas. Nosso versículo está em Josué, capítulo 1, verso 9. Vamos ler comigo? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos ficar então 2 semanas lembrando sobre esse versículo importante para nós. Bom, a vida de Josué, ela é tratada na Bíblia como um homem forte e corajoso que não teve medo da ordem de Deus. Ele foi o sucessor de Moisés e ele precisou ter muita coragem, porque ele foi o líder que adentrou, que entrou na terra prometida. Aquela terra, lembra que a gente falou que Deus tinha prometido para o povo de Israel? Ele precisou ser muito corajoso, ele precisou ser muito forte. Por isso que esse versículo é o nosso versículo tema dessa lição. Josué precisaria ser forte, corajoso para obedecer à ordem de Deus. Isso é importante a gente lembrar que Josué veio depois de quem? Quem que a gente estava falando? De Moisés, isso mesmo. Josué foi o líder do povo de Israel após a morte de Moisés. Vamos lembrar então de promessas que Deus nos deu. Lembra de Salmos 23:1? O que Salmos 23:1 fala? Vamos ver com a tia? Quem lembra? Ah, tem gente que sabe esse versículo de cor. E o finalzinho dele? Nada te faltará. Importante a gente lembrar disso, que isso é uma promessa de Deus. Igual Deus fez uma promessa para Josué, promessas para Moisés, ele também nos dá promessas na Bíblia que seguirão para a nossa vida toda para frente. Então, Salmos 23:1 fala que Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Outra promessa de Deus que está em Salmos 121:5, que ele nos guardará. Muitos de nós temos alguns medos, né? Medos que são importantes. Mas esse versículo fala que Deus nos guardará desses nossos medos. Outro versículo que a gente vai falar, inclusive, mais para o final de novo, é em Mateus 28:20. Eu estou com você todos os dias. Nesse período, né, que muitos de nós ficamos com medo da doença, do coronavírus. Nossa, a gente não sabe como vai ser ainda. Ainda temos muitas incertezas. Deus nos fala que nós precisamos ter calma, paciência e que Ele estará conosco. Ele vai nos proteger. Josué pode ter tido medo, sim, no fundo do coração. Mas ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, que é o mais importante, obedecer à voz de Deus. Falando sobre Josué, Josué é um líder, nós vamos lembrar que Josué substituiu Moisés na liderança do povo de Israel. E ele foi quem conduziu o povo na tomada pela terra que Deus já tinha prometido. Isso é muito importante a gente lembrar. Josué, ele foi animado e abençoado por quem? Por Moisés. Deus já tinha falado para Moisés que era Josué o novo líder. Então, Josué fez o quê? Aceitou e se ajoelhou. A Bíblia fala que então o profeta, o sacerdote Eleazar e Moisés oraram pela vida de Josué para que ele entrasse então com o povo na terra prometida. Vamos então ler junto com o Pedro esse versículo onde Deus explica como foi que Deus abençoou a vida de Josué. Olha só, fala aí, Pedro. Números 27:18. Então disse ao Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num,
homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Números 27, 18. Ele também prometeu não abandonar Josué. Olha o versículo então que a Bárbara vai ler pra gente. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Josué 1:5. E por fim, ele deu uma ordem a Josué. Qual era essa ordem, Julinha, que Deus deu a Josué? Eu vou ler Josué, capítulo 1, versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então Deus exigiu o que de Josué? Obediência, isso mesmo, muita obediência. Até aquela época, só tinha escrito quais livros da Bíblia? Os 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Deus falava através dessas ordens, dessas regras, não é verdade? E como foi que aconteceu? Vem lembrar comigo como foi a entrada de Josué na Terra Prometida. Josué avisou que daqui 3 dias eles iam passar sobre o rio Jordão. E o que tinha depois daquele rio? Tinha a Terra Prometida. E a primeira cidade se chamava Jericó. Era uma cidade com muros muito grandes, muros muito fortes, e que precisaria de uma guerra para tomar aquela cidade. Ah, tia, mas será que Deus queria uma guerra? Sim, naquela época Deus tinha mandado que o povo de Israel tomasse aquela terra. E lá não morava pessoas que eram de Cristo. Não eram pessoas que tinham o amor de Deus. Eram pessoas que não conheciam a Deus. Então, por isso, o povo de Israel, que era o dono verdadeiro daquela terra, teria que lutar. E a primeira guerra seria Jericó. Mas que antes disso acontecer, Josué, agora líder, ele precisaria espiar aquela terra. Então, ele mandou 2 espias para perceber, para descobrir como era, qual era a melhor estratégia para entrar naquela terra. E esses 2 espias foram e conseguiram entrar dentro de Jericó. E sabe como? Através de Raabe. Raabe era uma mulher, não do povo de Israel, ela não conhecia a Deus, mas ela foi usada por Deus para proteger esses espias. Quando o rei ficou sabendo que tinha 2 espias naquela cidade, ele mandou ir atrás e descobriu que estava lá na casa de Raabe. Mas Raabe protegeu, escondeu eles no telhado. Então, quando esses guardas do rei saíram, Raabe tirou os espias do telhado da sua casa e fez um pedido. Quando vocês vierem para tomar a cidade de Jericó, por favor, protejam, poupem a minha família. Isso significa que Raabe acreditou no povo de Deus, acreditou que aquele povo tinha direito àquela terra. Então, os espias voltaram para onde o povo de Israel estava, ainda no Egito, antes da passada do Rio Jordão, e contaram para Josué o que tinha acontecido naquela terra e como Deus tinha protegido eles, usando a vida de Raabe. Isso foi muito importante. Josué já estava encorajado porque ele era obediente a Deus e ele ficou muito feliz em saber que Deus tinha protegido os espias e que tudo estava certo para que aquele dia eles fossem e tomassem a cidade de Jericó, que a gente vai falar mais um pouquinho na próxima lição. Fiquem de olho porque a tia vai mostrar uma cidade de Jericó miniatura bem legal para vocês, tá bom? Não percam o próximo vídeo, ok? E ao voltar então, os espias contaram para Josué. Josué continuou muito animado e mais uma vez creu na promessa de Deus, como o versículo que o Felipe vai ler agora pra gente. Lê aí, Felipe, pra nós.
Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. E o mais importante, para que a gente lembre todos os dias como Josué creu e obedeceu que Deus iria guardar, está num versículo de Mateus, e nem é em Josué, né? Porque a Bíblia, sabe uma coisa muito importante da Bíblia? Ela nunca mente. Por isso que ela fala a mesma coisa do começo ao fim. Josué tá bem próximo do começo. E esse versículo que a gente vai falar agora, ele está perto já do meio para o fim da Bíblia. Tá em Mateus 28, 20, a parte B. A tia vai colocar aqui para vocês lerem junto comigo como é importante essa promessa de Deus. Vamos ler junto comigo? Vamos lá. E lembrem disto: eu estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Então, nesses momentos que às vezes a gente tem certas indecisões, certas tristezas, a gente vê nossos pais preocupados, a gente não tá podendo ir na igreja, não tá podendo ir para a escola, nós precisamos que existe uma pessoa maior do que todas as pessoas, um Deus lá em cima que nos protege. E é nele que a gente precisa confiar e obedecer. Lembrem do versículo da semana, tentem decorar, peçam pro papai e pra mamãe ajudar vocês. Ele é um versículo lindo, inclusive a tia Lídia gostou muito dele. Então lembrem de decorar durante a semana. A tia vai colocar aqui mais uma vez durante a nossa música para vocês lerem e lembrarem desse versículo, tá bem? Um grande beijo, a tia tá morrendo de saudade como sempre, não é verdade? Espero que logo a gente esteja juntos novamente. Lembrem de orar por isso, tá bem? Com Deus!